Bem-vindos à aula de número 17 do nosso mini curso do livro Que se vê o que não se vê. Na última aula 16, terminamos os 12 itens, né, da parte do livro que dá nome ao livro. E vocês podem ver aqui o que se vê e o que não se vê. Nós tivemos aí 12 itens, terminando aí o direito ao trabalho, o direito ao lucro. Ok. Mas essa obra, como já foi explicado nas primeiras aulas, não se refere, apesar do nome, do título ser dado, o que se vê e o que não se vê, até para contar, é uma questão de marketing, a história, o livro da janela quebrada, né? A história da janela quebrada, que todo mundo conta e a gente explica o porquê que, né, isso é uma falácia, é a base das questões de curto prazo frente às de longo prazo, e que no item, na aula passada, a aula 16 foi maravilhosa. Então, essa aula 17 aqui é uma aula importantíssima. Por que que ela é importantíssima? Porque nós vamos continuando com a obra de Bastiat. E essa obra do Estado é a obra desta aula 17, nós vamos então ler, é um pouquinho mais comprido do que normalmente a gente vê nas outras aulas passadas. É nessa aula em que sai aquela famosa, né, consideração em que Bastiat diz: o Estado é a grande ficção através da qual todo mundo se esforça para viver às custas de todo mundo. O Estado é a grande ficção, é a grande mentira através da qual todo mundo se esforça para viver às custas de todo mundo. Não dá. É como você subir no balde e tentar puxar o balde pela alça dentro do balde. Pois bem, e não só isso, uma série de coisas aí que a gente vai ver nesta aula e, e que vale sempre para que a gente entenda efetivamente a questão de Estado, governo, né? Que o Estado deve dar muito aos cidadãos e tirar deles muito pouco, né? As questões efetivas do que é a lei e do que é o papel do Estado em fazer justiça, e justiça corretamente entendida, combater a injustiça. E o que é combater a injustiça? Fazer aquilo que um cidadão sozinho pode fazer, que é se defender contra agressões de terceiros. Então, o Estado é a força coletiva para ajudar aquela pessoa que foi atacada na sua propriedade privada, seja a vida, seja a liberdade, ou seja as próprias coisas que ele amontoou como seu ao longo da vida. Comprar coisas no Paraguai e trazer para o Brasil escondida, drogas, hormônio masculino, Monjaro, Ozempic, como é que fala? Qualquer coisa. É crime? Claro que não. Você ganhou o dinheiro, você compra o que você quiser. O Estado não pode dizer o que você pode ou não fazer. É ridículo. É uma aberração. É uma grande palhaçada. Pois bem, como sempre digo, vai lá, compre um livro desse para você e mais 9, compre 10, 9 para você presentear amigos que são coletivistas, estatistas e que precisam acordar deste sono profundo. E normalmente são aqueles que falam, o mundo está perdido, o wokeismo e tal, mas continuam pervertidos na sua essência, que é achar que o mundo pode se sustentar e não vai caminhar para a sua desagregação total se a gente não mudar e entender que não existe moral e legalidade que se contraponha. Vale a pena olhar a aula 16. Nós estamos na aula 17 e vamos fazer dessa aula um grande passeio, maravilhoso passeio. E está aí o ensaio de Bastiat sobre o Estado. Aqui aparece com letra maiúscula, mas assim como eu, Mises e demais, não aceitamos escrever Estado em letra maiúscula, tá? Que fique bem claro. Tá aqui, ó. Bastiat não escreve Estado com letra maiúscula. Letra maiúscula é para Deus, Deus único, né? Eu gostaria que instituísse um prêmio, não de 500 francos, mas de 1 milhão
com guirlandas, medalhas e fitas em favor de quem conseguisse dar uma boa, simples e inteligente definição para a palavra Estado. Que grande serviço essa pessoa estaria prestando para a sociedade? O Estado? O que é? Onde ele está? O que fez? O que deveria fazer? Tudo o que dele sabemos é que se trata de um personagem misterioso e, sem sombra de dúvida, o mais solicitado, o mais atormentado, o mais ocupado, o mais aconselhado, o mais acusado, o mais invocado e o mais provocado que exista no mundo. Pois é, caro leitor, eu não tenho a honra de conhecê-lo, mas aposto 10 contra um que há 6 meses você inventa utopias e, se você as inventa, aposto 10 contra um que encarrega o Estado de realizá-las. Eu vi isso minha vida inteira, meu pai, quem quer que seja todo mundo. Não, porque ó, se fizer uma lei assim, se a gente fizer uma lei assim, não, se tiver gente honesta lá em cima, não tem problema. Base da escola clássica, aristotélica. Se você colocar gente de caráter e moral lá em cima para governar, tudo anda bem. Mentira! Mentiríssima! Não se adianta colocar um rei justo com base na injustiça, dinheiro roubado de impostos. Ah, Rodrigo, mas como sustenta o Estado se ele tem que existir? Isso eu já expliquei, Bastiat já explicou. Vocês vão lá, prestem muita atenção em todas as aulas que já foram dadas aí, em tudo quanto é curso, porque não é possível que vocês ainda continuem perguntando besteiras. Ai, mas vamos lá. E você, cara leitor, tenho certeza de que deseja do fundo do seu coração acabar com todos os males da triste humanidade. E sei que não se sentiria embaraçada se o Estado se propusesse a fazê-lo. Mas, infelizmente, o coitado, como o personagem Fígaro, não sabe quem escutar e nem para que lado se virar. As 100 mil bocas da imprensa e da tribuna lhe gritam ao mesmo tempo. Organize o trabalho e os trabalhadores. Acabe com o egoísmo. Reprima a insolência e a tirania do capital. Faça experiências com o estéril e com os ovos. Sulque o país de estradas de ferro. Irrigue as planícies. Refloreste as montanhas. Crie fazendas modelo. Funde oficinas. Colonize a Argélia. Deleite as crianças. Instrua a juventude. Socorra a velhice. Envie para o campo os habitantes das cidades. Taxe os lucros de todas as indústrias. Empreste dinheiro e sem juros para aqueles que o desejarem. Libere das taxas a Itália, a Polônia e a Hungria. Crie e aperfeiçoe o cavalo de montaria. Incentive a arte, forme mais músicos e bailarinas. Proíba o comércio e, ao mesmo tempo, crie uma marinha mercante. Descubra a verdade e plante em nossas cabeças uma semente de razão. O Estado tem por missão esclarecer, desenvolver, aumentar, fortalecer, espiritualizar e santificar a alma dos povos. É, meus senhores, um pouco de paciência, responde o Estado, com um ar digno de dó. Vou tentar satisfazê-los, mas para tanto preciso de recursos. Preparei projetos para angariar fundos através de 5 ou 6 impostos bem novinhos e bem bonzinhos. Vamos ver com que prazer irão pagá-los. É a voz do diabo. E logo uma gritaria geral se levanta: acudam, acudam! Que mérito há em fazer coisas usando recursos? Para que então você se chama Estado? Não queremos que nos assole com novos impostos, mas que nos retire a obrigação de pagar os antigos. Acabe com
O imposto do sal, o imposto das bebidas, o imposto das cartas, o imposto de circulação de mercadorias. Ó, que o ICMS é mais antigo do que você pensava. Acabe com as patentes, as prestações. No meio desse tumulto e após o país ter mudado duas ou três vezes o seu estado, está falando da queda da Bastilha, Napoleão, eh, a primeira república e por aí vai, por não estar ele satisfazendo a todos os pedidos, eu quis, Bastiat, demonstrar que muitos destes são contraditórios. O que é que fui inventar, meu Deus? Não podia guardar para mim essa infeliz constatação. Toda vez que a gente fala a verdade para o mundo, como Bastiat, a gente sofre muita represália. Eu, Rodrigo Andolfato, que o diga. Eis-me desacreditado para sempre. Parece até palavras minhas. E agora me apontam como um homem sem tripas e sem coração. Parece que está falando de mim. Um filósofo frio, um individualista, um burguês, e, para tudo dizer em uma só palavra, um economista da escola inglesa ou americana. Perdoem-me, escritores sublimes, pois nada para, nem mesmo as contradições. Estou errado, sem dúvida, e me retrato de bom grado. Não desejo outra coisa, estejam certos, senão que vocês tenham conseguido descobrir, apesar de nós, um ser benfeitor e inesgotável que se chama Estado, que tem pão para todas as bocas, trabalho para todos os braços, capital para todos os empreendimentos, crédito para todos os projetos, bálsamo para todas as feridas, alívio para todos os sofrimentos, conselhos para todas as perplexidades, soluções para todas as dúvidas, verdades para todas as inteligências, distração para todos os aborrecimentos, leite para a infância, vinho para a velhice, que acuda a todas as nossas necessidades, atenda a todos os nossos desejos, satisfaça a todas as nossas curiosidades, conserte todos os nossos erros, repare nossas faltas e nos dispense a todos, daqui em diante, de previdência, prudência, julgamento, sagacidade, experiência, ordem, economia, temperança e atividade. E por que não iria eu desejar isso? Que Deus me perdoe. Quanto mais reflito sobre o assunto, mais reconheço que a coisa é cômoda e que está demorando muito a chegar ao meu alcance essa fonte inesgotável de riquezas e de luzes, esse remédio universal, esse tesouro sem fim, esse conselheiro infalível que vocês chamam de Estado. É por isso que estou pedindo que me mostrem, que me definam esse Estado. E é também por isso que estou propondo a instituição de um prêmio para o primeiro que descobrir essa fênix. E vocês vão concordar comigo que essa descoberta preciosa ainda não foi feita, pois até o presente momento, tudo o que se apresenta sob o nome de Estado, o povo logo derruba, justamente porque não preenche as condições um tanto contraditórias do programa. Ou seja, já tinha caído quatro governos quando Bastiat, em 1848, era membro da Assembleia Constituinte. A guilhotina já tinha cortado pescoços e mais pescoços. Se não me falha a memória, até do próprio fundador da guilhotina. Será que é preciso dizer? Pois bem, creio que, com relação a esse assunto, temos sido enganados com as mais bizarras ilusões que o espírito humano possa inventar. O homem repudia o sofrimento e a dor, na maioria dos homens. Há o repúdio ao sofrimento e a dor, a pobreza e a miséria. E, contudo, ele é condenado pela natureza ao sofrimento da privação, se não se der a pena do trabalho. Ele só tem, portanto, uma escolha dentre esses dois males: ou a restrição, a privação, ou trabalhar para não se privar das coisas.
Como fazer então para evitá-los ambos? Até agora, ele só descobriu e só descobrirá um meio: aproveitar-se do trabalho de outrem. É fingir que o trabalho e a satisfação não são destinados naturalmente a cada um de nós e pensar que todo o trabalho cabe a alguns e todas as satisfações a outros. Daí surge a escravidão, a expoliação, seja sob que forma pareça, guerras, imposturas, violências, restrições, protecionismo do Trump, fraudes, etc. Fraudes. Ai, você está falando de fraudadores? Estou falando de fraudadores, o pessoal que está lá no Banco Central, na Casa da Moeda, fazendo dinheiro do nada. Fraudadores, o governo, etc. Abusos monstruosos, mas coerentes com o pensamento que os fez nascer. Isso aqui é importantíssimo. Não faz sentido algum. Abusos monstruosos, guerras, imposturas, violências, restrições, fraudes, abusos monstruosos, mas coerentes com o pensamento que os fez nascer. Eu quero um Estado que faça isso, aquilo outro, plante isso. Com dinheiro de quem? Rouba dos ricos ali. E não põe imposto naquilo que eu vou consumir. Pô, gente, se isso não é uma coisa do capiroto, eu não sei o que é. Devemos odiar e combater os opressores, mas não podemos dizer que sejam absurdos. A escravidão está desaparecendo, graças aos céus. Mas, por outro lado, essa disposição que temos para defender nosso bem faz com que a expoliação direta e inocente não seja fácil. A escravidão desapareceu no mundo porque existe o capitalismo, para que vocês entendam. É muito contraproducente você ter escravos. Você tem que cuidar para que eles não fujam, você tem que alimentá-los, você tem que vigiá-los enquanto trabalham. Você tem que tomar conta se eles estão trabalhando, enquanto o capitão do mato olha para um, o outro descansa. Ao passo que, se você combina com eles, que eles se tornem meieiros, o que eles produzirem, metade é seu, metade é deles, é muito mais vantajoso. Combinação. Essa é a vantagem intrínseca do capitalismo. Uma coisa, porém, permaneceu: é essa infeliz inclinação primitiva que trazem em si os homens para dividir em duas partes o lote complexo da vida, lançando sobre outrem o sacrifício e a pena, e guardando para si a satisfação e o prazer, os governantes e os governados. Resta saber sob que nova forma se manifesta essa triste tendência. O opressor não age mais diretamente sobre o oprimido por suas próprias forças. Não. Nossa consciência tornou-se muito meticulosa para isso. Existem ainda o tirano e a vítima, mas entre eles se coloca um intermediário, que é o Estado, ou seja, a própria lei. Repito, nossa consciência não aceita mais a gente ir lá e forçar o cara a trabalhar na chicotada, não. Mas ainda existe o tirano e a vítima. Mas entre eles se coloca um intermediário, um capitão do mato, que é o Estado, ou seja, a própria lei. A polícia, a força é o capitão do mato. Os tiranos, quem vive do Estado. E a vítima, todos nós. O que pode haver de mais limpo, de mais próprio para fazer calar nossos escrúpulos? E aqui fica um grifo meu. Lembre-se na Revolução de 64, no golpe de 64, na tomada do poder pelos militares em 64, a pedido do povo, seja a merda que você queira acreditar, e o nome que você e o seu eguinho queiram dar. Mas o fato é que Jarbas Passarinho, que estava lá no meio daquela discussão no Supremo Tribunal Federal da época para avalizar o ato institucional número 1, diz: as favas com todas as consciências e os escrúpulos, se não me falha a memória, foi essa frase, do tipo: estão tomando o poder?
Somos 11 ministros e estamos cercados pelos militares que vão nos matar. Se não concordarmos com qualquer coisa, nós aqui do nosso Supremo Tribunal Federal não vamos ser a vítima. As favas com os escrúpulos. Continuando o texto, porque provavelmente Jarbas Passarinho, ou quem quer que o tenha dito, leu isso daqui. O que pode haver de mais limpo, de mais próprio para fazer calar nossos escrúpulos? E isso é talvez o caminho mais apreciado para se vencerem as resistências. Ah, portanto, todos, sem exceção, por um motivo ou por outro, dirigimos-nos ao Estado. Nós lhe dizemos, abre aspas, acho que entre o meu trabalho e meus prazeres não está havendo uma proporção que me satisfaça. Gostaria muito, para restabelecer o equilíbrio desejado, de avançar um pouquinho nos bens de outra pessoa. Mas isso é perigoso? Será que você não poderia me facilitar essa operação? Não poderia me dar um bom lugar? Ou então não poderia atrapalhar um pouco os negócios dos meus concorrentes lá de fora, colocando uma barreira protecionista? Ou será que não poderia me emprestar graciosamente algum dinheiro que você arranjaria com alguém através do BNDES, já que eu, Joesley Batista, quero um juros bem baixinho para poder crescer como campeã nacional e depois financiar sua campanha? Ou ainda educar meus filhos às expensas do povo, já que esses ignorantes não passarão no vestibular e só quem passará nos vestibulares serão os mais capacitados, aqueles que tiverem uma melhor educação que os prepare para tal. E que, ao entrarem na faculdade de engenharia, ao saírem dela, terão um conselho regional de engenharia que permitirá somente que aqueles que passaram por determinadas faculdades possam exercer a profissão de engenheiro, de médico, de odontólogo, de quem quer que seja. Somos tão filhos de uma bela prostituta quanto os socialistas por aí. Você de direita. É sim, senhor. É sim, senhor. Você que diz, né, que defende que não possa ter cota nas universidades públicas, mas defende a universidade pública, é um grande filho da mãe. Eu não estou aqui para falar o que as pessoas querem ouvir, estou aqui para falar a verdade. É por isso que eu arrumo inimigo dos dois lados. Ou me conceder prêmios de incentivo, ou me assegurar bem-estar quando eu chegar aos 50 anos. Eu estou com 50 anos agora, eu, Rodrigo, tá? Mas que fosse aos 60 ou aos 70. Otto von Bismarck corrompeu a humanidade. Depois de Judas Iscariotes, na lista lá do nono círculo do inferno de Dante, está o Otto. Antes de Keynes, antes de Marx. Desse modo, alcanço o meu objetivo com toda a tranquilidade da minha consciência. Não estou roubando de ninguém, é o Estado que fez uma lei e roubou de alguém para dar para mim. Porquanto a própria lei terá agido por mim. E eu terei todas as vantagens da expoliação sem ter corrido os riscos e atraído o ódio por tê-la praticado. Venho aqui dizer a público: eu sou muito mais o Marcola Camacho, a mente por trás do PCC, do que qualquer político que usa o Estado para roubar sem ter corrido os riscos. A máfia, o PCC, eles correm o risco. Posto que é certo, por um lado, que nós pedimos ao Estado alguma coisa de semelhante ao que foi dito, eu quero aposentadoria, eu quero educação, eu quero isso, eu quero aquilo. E que eu quero estradas melhores, porque a estrada é desenvolvimento. Bando de pau no. E que, por outro lado, o Estado não pode proporcionar satisfação a alguns sem sobrecarregar outros com mais trabalho, na espera de uma outra definição de Estado, creio-me
autorizado a dar a minha. Quem sabe se ela não vai me trazer o prêmio de 1 milhão de francos que ele propôs lá no começo. Eila. E aqui a frase que todo mundo gosta de usar nas redes sociais. O Estado é a grande ficção através do qual todo mundo se esforça para viver às custas de todo mundo. Pois hoje, como antigamente, cada um pouco mais, um pouco menos, gostaria bem de se aproveitar do trabalho de outrem. Tal sentimento ninguém ousa proclamá-lo. Ai, finge que não é isso. Nós o dissimulamos para nós mesmos. E então o que fazemos? Imaginamos a existência de um intermediário. E aí nos dirigimos ao Estado. E cada classe social vem, por sua vez, dizer: você que pode tirar leal e honestamente algo de alguém, tire do povo e nós partilharemos. Infelizmente, o Estado tem uma inclinação demasiadamente forte para seguir esse diabólico conselho. É bonito isso. O Estado tem uma inclinação demasiadamente forte para seguir esse diabólico conselho. Rodrigo, você acredita em Deus? Você é cristão? Sim, sou, mas não gosto de usar isso para validar as minhas teses universais científicas. Mas convido vocês a assistirem uma aula em espanhol de Jesus Huerta de Soto sobre o Papa, sobre o anarcocapitalismo. Eu posso até colocar depois ao final deste vídeo que vai estar no YouTube o link para essa aula. É uma aula especial, na verdade é uma palestra que Jesus Huerta de Soto proferiu e lá ele explica biblicamente por que que o Estado é do demônio. E passa, obviamente, por Mateus, quando o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, 40 dias depois, tentação, e o diabo diz: isso tudo aqui é meu. Isso, todos esses reinados me pertencem. Sou eu que mando nisso. Ajoelhe-se a mim e está tudo resolvido. Olha que não há negociação. Eu quero o lugar de Deus depois disso. Só se ajoelha para mim, está tudo resolvido. Ninguém mais vai ter sofrimento. Olha, eu vi um monte de branquelo no futuro se ajoelhando para o Black Lives Matter, se ajoelhando para pessoas e vomitar. Eu começo a ter ojeriza da humanidade. Eu acho que é complicado isso. Mas eu vou dizer para vocês, nunca Jesus se ajoelharia. Ai, mas ele não se ajoelhou? Que egocêntrico! Quantas pessoas sofrendo e morrendo de fome. Não se presta culto a outro Deus. Isso é perversão da lei. Isso é perversão da lei. Aos pastores, aos padres que venham assistir essa aula um dia, seus malditos que falam para pagar impostos. Vocês são malditos. Vão queimar no inferno. Não tenham dúvidas disso. Jesus não se ajoelhou. Dê a César o que é de César devolva essa moeda vagabunda do César. Daqui 300 anos isso não vale nada. E dê a Deus o que é de Deus. O que que era de dar a Deus o que é de Deus? Estava falando de dízimo, não. Estava falando da sua honradez, da sua probidade. Seus apóstolos morreram como mártires. Santo André não se ajoelhou ao governador da província que ele estava. Bastava se ajoelhar. Bastava se ajoelhar para não morrer. E sabe o que ele responde? Jesus preste em francês. Não sei que língua que ele falou, se falou em latim para o imperador romano. Seja na língua que ele disse, ele respondeu: eu estou pronto. Esta frase, eu estou pronto, é a frase que você sempre vai ver no final de cada discurso de um verdadeiro cavaleiro da liberdade. Infelizmente, o Estado tem uma inclinação demasiadamente forte para seguir esse diabólico conselho, já que se compõe de ministros, de funcionários, de homens, enfim, que, como todos os homens,
trazem no coração o desejo e aproveitam sempre, com pressa, a oportunidade de ver aumentar suas riquezas e sua influência. Deixa grifado isso aqui tudo. O Estado compreende bem, depressa, o partido que pode tirar do papel que o povo lhe confia. Ah, o povo está me pedindo um monte de coisas? Bom, para fazer isso eu preciso de dinheiro, eu vou roubar todo mundo. Malandro é o gato que já nasce de bigode. Ele passa a ser o árbitro, o senhor de todos os destinos. Ele tira muito. Logo lhe resta também muito para si. Ele multiplica o número de seus agentes, aumenta o âmbito de suas atribuições e acaba por adquirir proporções esmagadoras. O Estado cresce e se torna forte. Mas o que é importante observar é a espantosa cegueira do povo diante de tudo isso. Grifo também, porque isso me dói todos os dias pela manhã. Quando soldados felizes reduziam os vencidos a escravos lá no passado, eles eram bárbaros, todavia não eram absurdos. O objetivo deles, como o nosso, era viver às custas de alguém. E como nós, eles não perdiam a ocasião. O que devemos pensar de um povo para o qual a pilhagem recíproca não é muito pilhagem? Porque é recíproca. De quem que ele está falando? O que devemos pensar de um povo de hoje em dia, você, para o qual a pilhagem recíproca não é muito pilhagem, porque é recíproca. Bom, eu chamo eles de retardados. Não sei como Bastial vai o definir aí. E para o qual ela não é criminosa, porque é feita legal e ordeiramente. E não acrescenta nada ao bem-estar do povo, mas ao contrário, o diminui de tudo aquilo que custa, esse intermediário dispendioso que chamamos de Estado. E essa grande quimera, nós a colocamos para a glória do povo nacionalista. Brasil, Zil, Zil! No frontispício da Constituição. Nós, o povo. Eis as primeiras palavras do preâmbulo. A Constituição brasileira, nós, o povo, em nome de Deus. Lá nos Estados Unidos, we the people. Vamos ver a Constituição de 1848 da França. A França constitui-se em república para elevar todos os cidadãos a um grau mais elevado de moralidade, de luz e de bem-estar. Assim é a França ou essa abstração que eleva os franceses aos mais altos padrões de moralidade, de bem-estar, etc. Não seria isso estar possuído pela bizarra ilusão que nos leva a tudo esperar de uma outra energia diferente da nossa? Não seria dar a entender que existe ao lado e fora dos franceses um ser virtuoso, esclarecido, rico, que pode e deve derramar sobre eles suas graças? Não seria admitir, e sem dúvida, de maneira bem gratuita, que há entre a França e os franceses, entre a simples denominação abreviada, abstrata de todas as individualidades e essas próprias individualidades, relações de pai para filho, de tutor para pupilo, de professor para aluno? Sei bem que, às vezes, se afirma metaforicamente que a pátria é uma doce mãe, mas para pegar em flagrante delito de inanidade à frase constitucional, basta mostrar que ela pode ser mexida. E eu diria, não só sem inconvenientes, mas mesmo com vantagem. A exatidão seria prejudicada se o preâmbulo fosse o seguinte: os franceses se constituíram em república para elevar a França a um grau sempre mais elevado de moralidade, de luz, de bem-estar. Ora, que valor tem um axioma
no qual o sujeito e o predicado podem trocar de posição sem inconveniente. Qualquer pessoa que pensa racionalmente sabe que não é possível. Que valor existe num axioma em que você troca o sujeito e o predicado e não muda a coisa? Todo mundo compreende quando se diz a mãe amamentará seu filho, mas seria ridículo dizer-se o filho amamentará sua mãe. Os americanos tinham outra ideia das relações dos cidadãos com o Estado quando colocaram no início de sua Constituição essas simples palavras: nós, o povo dos Estados Unidos, para formar uma união mais perfeita, quando se juntar for da forma mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna, prover a defesa comum, aumentar o bem-estar geral e garantir os benefícios da liberdade para nós mesmos e para nossos descendentes, decretamos. Repito, grifo, o que vocês mais querem que eu faça? Porque o início da Constituição americana é a base do Estado minarquista, liberal minarquista austríaco. Nós, o povo dos Estados Unidos, para formar uma união, uma junção de gente ou de sociedades, de grupos de pessoas, de associações, que seja a mais perfeita dentre todas, no intuito de estabelecer a justiça, no intuito de assegurar a tranquilidade interna, no intuito de prover a defesa comum, no intuito de aumentar o bem-estar geral através da prosperidade do livre mercado e, por fim, garantir os benefícios da liberdade para nós e para os nossos descendentes. Decretamos. Aqui não há invocações quiméricas ou abstrações às quais os cidadãos venham reivindicar tudo. Eles não esperam nada senão de si próprios e de sua própria energia. Se eu me permitir criticar as primeiras palavras de nossa Constituição, não foi, como se pode pensar, para me ocupar com uma simples sutileza metafísica. Quero dizer que essa personificação do Estado, usada na Constituição Federal Francesa e muito aqui na nossa brasileira, essa nação, essa ideia de nação como personificação, quero dizer que essa personificação do Estado tem sido no passado e será no futuro uma fonte fecunda de calamidades e revoluções. Eis o povo de um lado e o Estado de outro, como se fossem dois seres distintos, este tendo que se espelhar sobre aquele com o direito de reclamar junto a este a torrente de felicidade humana que pretende alcançar. O que deve acontecer? De fato, o Estado não é maneta, nem poderia sê-lo. Ele tem duas mãos, uma para receber e outra para dar. Ou melhor dizendo, a mão rude e a mão delicada. A ação da segunda, ser delicada, subordina-se necessariamente à da primeira. Eu tenho que tomar primeiro para depois dar. A rigor, o Estado pode tomar e não devolver. Ele pode usar a mão rude e não a mão suave. Isso se explica pela natureza porosa e absorvente de suas mãos, porque as coisas saem, escapam, né? O dinheiro que você toma, nem tudo volta para outra mão, cai no caminho, que retém sempre uma parte, e às vezes a totalidade daquilo que tocam. Mas o que nunca se viu, não se verá jamais, e não se pode mesmo conceber, é que o Estado devolva ao povo mais do que ele tomou. É, portanto, de maneira louca que nos colocamos diante dele numa postura de mendigos. É, portanto, algo que não faz, que só retardado mental faz, se colocar diante do Estado numa posição de mendigo. É radical e totalmente impossível conceder uma vantagem particular a algumas pessoas que constituem a comunidade, sem infligir um prejuízo superior à comunidade inteira.
O Estado se acha tão colocado por nossas exigências dentro de um círculo manifestamente vicioso. Se ele se recusa a dar o bem que se exige dele, é acusado de impotência, de querer mal ao povo, de incapacidade. Se tenta realizar o que pedem, fica condenado a cobrar mais impostos redobrados, a fazer mais mal do que bem e a atrair para si, por outro lado, a desaprovação geral. Dessa forma, coexistem no povo duas esperanças e no governo duas promessas. Coexistem no povo duas esperanças e no Estado e no governo duas promessas. Muitos benefícios e nenhum imposto. Esperança, esperanças e promessas que, por serem contraditórias, não se realizam nunca. Não estará aí a causa de todas as nossas revoluções? Pois entre o Estado que esbanja promessas impossíveis e o povo que o imaginou esperanças irrealizáveis, vem se interpor duas classes de homens, os ambiciosos e os utopistas. O papel deles é todo indicado pela situação. Basta que esses cortejadores da popularidade gritem nos ouvidos do povo: o poder te engana. Se estivéssemos no lugar dele, nós te acumularíamos de benefícios e te libertaríamos dos impostos. Basta que se grite ao ouvido do povo isso, e você ganha o rebanho. E o povo acredita, e o povo espera, e o povo faz uma revolução. Nem bem esses amigos do povo chegaram ao poder e já são chamados a atender aos pedidos. Deem-nos, pois, trabalho, pão, assistência, crédito, instrução, colônias e conforme as promessas de vocês, livrem-nos das garras do fisco. O novo Estado não fica menos embaraçado que o Estado velho, pois, diante da impossibilidade, pode-se prometer, mas não dá para cumprir. Ele procura ganhar tempo. É o Lula, é o Tachad, pois precisa de tempo para amadurecer seus projetos grandiosos, escravizar todo o Brasil. Primeiramente, faz algumas tímidas tentativas. De um lado, desenvolve um pouco a instrução primária, de outro, modifica um pouco o imposto das bebidas, 1830. Mas a contradição, promete-se picanha e cervejinha, mas a contradição aparece sempre diante dele. Se quiser ser filantropo, é forçado a permanecer fiscal. E se renuncia à fiscalização, tem que deixar também a filantropia. Fica aí o pensamento para vocês. Olha que frase linda. Se quiser ser filantropo, o Estado deve ser forçado a permanecer cobrando muitos impostos. Se renunciar a cobrar muitos impostos, tem que deixar também a filantropia. Essas duas promessas se excluem sempre e necessariamente uma à outra. É uma lei universal. Então, usar o crédito, isto é, devorar o futuro, é bem uma maneira atual de conciliá-los. Pelo menos na parte que se vê. E depois o problema gigantesco vai aparecer. Tenta-se fazer um pouco de bem no presente às custas de muito mal no futuro. Mas esse processo evoca o espectro da bancarrota que espanta o crédito. O que fazer então? Aí o novo Estado decide como um bravo, reúne forças para se manter, abafa a opinião, recorre ao arbitrário. O Alexandre de Moraes está aparecendo aqui, ó, ridiculariza seus antigos princípios, declara que não pode administrar a não ser com impopularidade. Em suma, ele se proclama o governo. Ainda vai se proclamar, espere. E é aí que outros cortejadores da popularidade aparecem. Eles exploram as mesmas ilusões, passam pelos mesmos caminhos, obtêm o mesmo sucesso e vão em seguida cair no mesmo abismo. Ai, glória a Deus que a história sempre termina com um Alexandre de Moraes enforcado em praça pública. Foi assim que chegamos a fevereiro. Nessa época, a ilusão, que é o assunto deste artigo, tinha penetrado mais que nunca nas ideias do povo
com as doutrinas socialistas. Mais que nunca esperava-se que esse Estado, sob a forma republicana, abrisse bem grande a porta da fonte dos benefícios e fechasse a dos impostos. Já me enganaram de sobra, dizia o povo, e vou fiscalizar para que não me venham a enganar mais uma vez. O que podia fazer o governo provisório? Infelizmente, o que se faz sempre em tais circunstâncias: prometer e ganhar tempo. Ele não fez por menos. E para dar mais solenidade às suas promessas, fixou-as através de decretos. Abre aspas. Aumento do bem-estar, diminuição do trabalho, assistência, crédito, instrução gratuita, colônias agrícolas, preparo do campo e, ao mesmo tempo, redução das taxas que incidem sobre o sal, as bebidas, as cartas, a carne. Tudo será concedido. Que venha a Assembleia Nacional. Fecha aspas. A Assembleia Nacional veio e, como não se podem realizar duas contradições, sua tarefa, sua triste tarefa, limitou-se a pôr abaixo, o mais delicadamente possível, um após o outro, todos os decretos do governo provisório. Entretanto, para não tornar a decepção tão cruel, foi preciso transigir um pouco. Alguns compromissos foram mantidos, outros tiveram um pequeno começo de execução. Por isso, a administração atual vive se esforçando para imaginar a criação de novos impostos. Agora eu me levo em pensamento para alguns meses no futuro e me pergunto, com tristeza na alma, o que acontecerá quando os agentes do governo forem ao interior recolher os novos impostos de sucessões, né, de herança, de renda, de lucros com a exploração agrícola? Que o céu desminta meus pressentimentos, mas vejo ainda aí um papel a ser desempenhado pelos cortejadores da popularidade. Ele está chamando de cortejadores de popularidade os revolucionários que sempre prometem, vai matar a guerra e vão assumir o poder. No livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell, está aí, os porcos. Leiam o último manifesto dos montanheses. Então vamos lá na nota de rodapé. Manifesto dos montanheses. Nota de em 1848. Foi nome adotado pelos membros do Partido Social Democrata, PSD do Kassab, PSDB, Social Democrata do Brasil, né, brasileiro. Social-democracia é o capeta também, pode procurar. Leia o último manifesto dos montanheses a propósito das eleições presidenciais. É um pouco longo, mas ao final das contas pode ser resumido em duas palavras. O Estado deve dar muito aos cidadãos e tirar deles muito pouco. É sempre a mesma tática, ou se quiser, o mesmo erro. O Estado deve dar gratuitamente instrução e educação a todos os cidadãos. Ele deve, abre aspas, oferecer ensino geral e profissionalizante adequado, tanto quanto possível, para as necessidades, para as vocações e para as capacidades de cada cidadão. É a cara do PSDB, cheiro de PSDB. Ele deve ensinar ao cidadão deveres para com Deus, os homens e si próprio, desenvolver seus sentimentos, suas aptidões e suas faculdades, dar-lhe por fim a ciência de seu trabalho, a inteligência de seus interesses e o conhecimento de seus direitos. Ele deve colocar ao alcance de todos as letras e as artes, o patrimônio do pensamento, os tesouros do espírito, todas as alegrias intelectuais que elevam e fortificam a alma. Criamos o Ministério da Cultura. Ele deve reparar todo sinistro, incêndio, inundações, etc. Esse etc. diz mais do que o seu tamanho. Que venha a se abater sobre o cidadão. Mas, Rodrigo, quando teve enchente em Porto Alegre, o Estado foi lá ajudar, ainda que tivesse sido eficiente. Ele vai com que dinheiro? Ele pediu ou ele tomou? Se tomou, é coisa do diabo. Para mim é fácil já para traduzir para as pessoas, né? Porque tem muita gente que é conservador e vem ao canal aprender, e aí você tem que falar uma linguagem que eles entendem. Ele deve intervir nas relações do capital com o trabalho e se tornar o regulador do crédito. Políticas expansionistas. Banco Central. Ele deve
dar à agricultura incentivos sérios e uma proteção eficaz. Olha só o subsídio agrícola chegando aí, galerinha. Então, o pessoal do agronegócio que está assistindo já vai ficar, não, mas no agronegócio, pô, eu faço o arroz e feijão que vai no prato do brasileiro. Ah, eu também não posso falar o que eu penso de vocês. Resgatar as estradas de ferro, os canais, as minas, e sem dúvida também administrá-los com a capacidade industrial que o caracteriza. Ele deve, isso é os sociais-democratas falando, provocar as experiências generosas, encorajá-las e ajudá-las por todos os meios e com todos os recursos capazes de fazê-las triunfar. Como regulador do crédito, ele comandará largamente as associações industriais e agrícolas, a fim de assegurar-lhes o sucesso. O Estado, agora vamos lá, o Estado deve tudo isso sem prejuízo dos serviços que já vem prestando hoje. E, por exemplo, ele deverá sempre se colocar diante do estrangeiro numa atitude de ameaça, pois, dizem os signatários do programa, unidos por esta solidariedade santa e pelos precedentes da França republicana, fazemos votos e depositamos nossas esperanças além das barreiras que o despotismo eleva entre as nações. O direito que queremos para nós, nós o queremos para todos aqueles que o jugo dos tiranos oprime. Nós queremos que o nosso glorioso exército seja também, se preciso for, o exército da liberdade. Vocês veem que a mão delicada do Estado, essa boa mão que dá e distribui, ficará muito ocupada no governo dos montanheses. Vocês vão pensar que o mesmo acontecerá com a mão rude, com essa mão que penetra e seca nossos bolsos, para sustentar tudo isso que essa mão quer fazer, nos sociais-democratas? O Brasil está nessa draga de PT, de Lula, graças a Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso. Ai, mas ele criou o real. Pedacinho da tese do Hayek, tá? Que Gustavo Franco cuspiu em cima. Eu falo do Gustavo, porque os outros é pior que o Gustavo. O Gustavo, que foi pro Novo, aquela coisa, é nonsense. Aí uma vez ele perguntei, vamos acabar com o Banco Central? Nonsense. Eu guardo esse print, viu, Gustavo? Se por um acaso você me contestar. Eu guardo até hoje. Não se enganem. Os cortejadores de popularidade não conheceriam o seu trabalho se não tivessem a arte de, ao mostrar a mão delicada, esconder a mão rude. O reino deles está certamente, perdão, o reino deles será certamente o jubileu do contribuinte. É o supérfluo, dizem, e não o necessário que o imposto deve atingir. Não será um bom tempo o dia em que o fisco, para nos acumular de benefícios, se contentar em atacar o nosso supérfluo? Isso não é tudo. Os montanheses aspiram a que o imposto perca o seu caráter opressivo e não seja mais do que um ato de fraternidade. Bondade do céu. Eu sabia bem que está na moda colocar a fraternidade em tudo, mas não imaginei que pudesse entrar na declaração de impostos. E aqui vai para os maçons. Igualdade, fraternidade, liberdade. Igualdade, fraternidade, às favas. Igualdade no regime da lei. Homem e mulher, não existe feminicídio. Todo mundo igual. Todo mundo julgado igual. Isso é igualdade. Rico e pobre. Ah, mas o pobre estava com fome e foi roubar. O rico não estava com fome e foi roubar. Os dois têm que ser julgados pelo roubo, pelo ato, e não por suas condições. Tá bom? Fraternidade só existe no indivíduo, no âmbito do indivíduo. Não existe fraternidade enquanto associação. Tá bom, queridos? E por fim, jamais coloquem a liberdade junto dessas duas coisas. São bonitas, fraternidade, igualdade, são bonitas, mas não chegam aos pés do presente de Deus, do livre-arbítrio. Então, deixem essas coisas no lugarzinho delas. Chegando aos detalhes, os signatários do programa dizem: queremos a abolição imediata dos impostos que incidem sobre os objetos de primeira necessidade, como o sal, as bebidas, etc. Queremos ainda a reforma do imposto predial, dos impostos de circulação de mercadorias, das patentes. A justiça gratuita, isto é, a simplificação das formas e a redução dos custos.
Isso diz, sem dúvida, respeito ao selo, correspondência. Assim, do selo também dos cartórios. Assim, imposto predial, de mercadorias, selo, sal, bebidas, correios, tudo entra. Esses senhores acharam o segredo de dar uma atividade escaldante para a mão delicada do Estado, paralisando a mão rude. Pois bem, eu pergunto ao leitor imparcial: não se trata de uma posição infantil? E mais do que infantil, perigosa? Como é que o povo não vai fazer revolução em cima de revolução se ele estiver decidido a só parar quando houver realizado esta contradição? Nada dar ao Estado e dele receber tudo. Será que os montanheses, uma vez do poder, não seriam vítimas dos meios que empregam para conquistá-lo? Cidadãos, em todos os tempos, dois sistemas políticos se apresentaram e todos os dois podem se sustentar por boas razões. Segundo um deles, o Estado deve fazer muito, mas deve também tirar muito. Segundo o outro, a duplação do Estado deve se fazer sentir muito pouco. Entre esses dois sistemas é preciso optar. Num é o Brasil, no outro é o Paraguai. Mas, quanto ao terceiro sistema, participando dos dois outros, e que consiste em tudo exigir do Estado e nada dar, acho que é quimérico, absurdo, pueril, contraditório e, como sempre, perigoso. Aqueles que o defendem, para ter o prazer de acusar todos os governos de incapacidade e para expô-los assim aos ataques de todos vocês, essas pessoas elogiam e enganam a vocês, ou pelo menos estão se enganando a si próprias. Quanto a nós, pensamos que o Estado não é ou não deveria ser outra coisa senão a força comum instituída, não para ser entre todos os cidadãos um instrumento de opressão e de espoliação recíproca, mas ao contrário, para garantir a cada um o seu e fazer reinar a justiça e a segurança. Termina aqui o ensaio de Bastiat sobre o Estado. Grifo de amarelo, sublinho de vermelho, leio novamente para ficar na mente de todos vocês. Quanto a nós, pensamos que o Estado não é ou não deveria ser outra coisa senão a força comum da coletividade instituída, não para ser entre todos os cidadãos um instrumento de opressão e de espoliação recíproca, mas ao contrário, para garantir a cada um o seu e fazer reinar o seu, sua propriedade privada, suas coisas, e fazer reinar a justiça e a segurança. É disso aqui que se trata o livro A Lei de Bastiat, o qual está aqui no nosso, no nosso conjunto de minicursos, da qual a gente traz para todo o público gratuitamente aqui pelo ILAN, pelo YouTube do ILAN, tá? @Instituto ILAN. E você que chegou até aqui, compartilha, comente, mande para os seus amigos, compre o livro, dê de presente. E por fim, quero deixar aqui notado acima o link para a aula do professor Jesus Huerta de Soto. É uma palestra, na verdade, que ele fez para o Instituto Juan de Mariana, em Madrid, sobre Deus ser anarcocapitalista. Assistam, vale muito a pena. Um grande abraço, até a nossa próxima aula, que vai ser um próximo tema, um próximo ensaio de Bastiat sobre alguma coisa. Então, só vindo aqui, vai tratar de abundância, miséria. Vamos voltar para o Bastiat economista. Grande abraço, até a próxima aula.